Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de história hoje está na página 62. Vamos lá? Independência do Brasil. Gente, a independência do Brasil é comemorada no dia 7 de setembro do ano de 1822, certo? Foi o acontecimento, tipo assim, acho que foi o acontecimento mais importante que tem na história do nosso país. Por que o mais importante? Como nós sabemos, o Brasil ele era uma colônia de Portugal, certo? Nós éramos pertencentes a Portugal. O Brasil estava, tipo assim, passando por diversas dificuldades e com a volta de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro, que é o filho de Dom João VI, permaneceu aqui no Brasil como um príncipe regente, certo? E ele sentia muita dificuldade de governar o Brasil, sendo que o Brasil estava sendo colônia de Portugal. Então, ele estava sentindo bastante dificuldade com isso. Dom Pedro estava sentindo muita dificuldade. E a maior dificuldade ainda é porque o pai de Dom Pedro I, que era Dom João VI, quando ele voltou para Portugal, ele estava aqui no Brasil, ele foi embora, retornou para Portugal. Quando ele fez isso, ele levou todo o dinheiro que tinha aqui, tudo que estava no cofre, nos cofres brasileiros, ele levou tudo. Deixou o quê? O Brasil sem nenhum centavo. Como é que o filho dele ia conseguir governar alguma coisa se tudo que ele tinha que fazer, ele tinha que pedir permissão a Portugal? Entendeu? Tudo que ele ia fazer, ele tinha que pedir permissão a Portugal e tudo mais. E isso, Dom Pedro não estava nada satisfeito com isso. Não estava satisfeito de jeito nenhum. Até, gente, que Dom Pedro, ele resolveu, livrar o Brasil, queria tirar o Brasil de Portugal, para que o Brasil não pertencesse mais a Portugal, certo? Ele queria fazer isso, que o Brasil não fosse mais pertencente a Portugal. O que conta essa história bem direitinho, um pouco dessa história, é no hino nacional brasileiro, certo? Então, Dom Pedro lutou. Dom Pedro já tinha comunicado que iria fazer isso, mas quem é que quer perder? Não é? O rei de Portugal, Dom João VI, não queria de jeito nenhum perder. Mas Dom Pedro acabou sendo firme na decisão, estava muito firme na decisão dele, e acabou, ele marcou, né? Após uma análise da situação do Brasil, foram encaminhados a Dom Pedro despachos vindos de Portugal e cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina, que chegaram na mão de Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga. Dom Pedro já estava lá com toda a tropa dele, que ele tinha conseguido, né? Às margens do Riacho Ipiranga. Quando Dom Pedro leu o decreto, a carta que tinha sido mandada para ele, que aí Dom Pedro deu um estalo, ele percebeu que tinha chegado a hora dele agir. Ele tinha que agir, certo? Ele tinha que fazer alguma coisa pelo Brasil. Aí, nesse momento, voltou-se para a comitiva e a guarda que estavam diante e disse: camaradas, as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já a sua independência. Estamos definitivamente separados de Portugal. Quando Dom Pedro leu aquilo, foi quando ele deu aquele famoso grito, aquela frase muito famosa. Qual foi a frase que foi dita? Às margens do Riacho Ipiranga. Essa frase foi dita por Dom Pedro. Quem lembra? Independência ou morte. Ou seja, ou o Brasil se tornava independente de Portugal, não ia pertencer mais a Portugal, ou então eles iriam lutar até morrer, certo? Por isso que no hino tem lá assim no começo do hino, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, certo? Então foi às margens do rio Ipiranga que Dom Pedro
declarou a independência do Brasil. Então, foi desde esse dia, 7 de setembro de 1822, que o Brasil tornou-se independente, não pertence mais a Portugal, certo? Com isso, gente, várias mudanças aconteceram, no Brasil. Vocês observem aí a página 63 do livro de vocês, tem uma imagem, uma pintura. Estão vendo? Estão vendo uma pintura? Essa pintura, gente, foi feita por um pintor paraibano chamado Pedro Américo. O quadro Independência ou Morte de Pedro Américo entrou para a história como a imagem do momento da proclamação da independência do Brasil. Porém, foi pintado no ano de 1888 em Florença, sob encomenda. O pintor Pedro Américo nem era nascido no ano de 1822. Segundo os historiadores, a cena retratada é mais bonita do que foi na realidade. Ou seja, esse quadro foi pintado no ano de 1888 e o Grito da Independência foi dado no ano de 1822. O pintor nem era nascido na época, né? Mas muitas pessoas da época dizem que o quadro ficou muito mais bonito do que realmente no dia, entendeu? Ficou muito mais bonito como realmente no dia, certo, pessoal? Então, esse é o conteúdo de história de vocês, está na página, começa na página 62, certo? Então, vocês vão dar uma lida com bastante cuidado e vão resolver as atividades seguindo a agenda eletrônica, tá bom? Até a próxima!